bom dia, galerinha. Vamos começar nossa aula de espanhol. Vamos lá? Gente, no livro de vocês, na página 60, tem essa música, o título é Clandestino, de Manu Chao, que é um cantautor franco-espanhol. Isso significa o quê? Que ele é cantante, ou seja, canta música, e é autor também da música. Ele é franco-espanhol porque ele tem a dupla cidadania, francesa e espanhol. E aí a música diz assim, ele já cantou, vocês já ouviram como é a pronúncia em espanhol. Vamos ver em português. Sozinho, solo. Sozinho vou com minha pena, com minha dor. Sozinho vai minha condena, minha condenação. Correr é meu destino para burlar a lei. Perdido no coração da grande Babilônia. Me disse o clandestino por não levar papel. Quero que vocês entendam isso. Por não levar papel. Vou chamar a atenção porque esse texto está no livro de vocês, na página 60. Foi feito o exercício e eu coloquei no teste. E aí a gente vai trabalhar essa ideia de clandestinidade, porque eu vou botar também na prova. Então fica de olho que eu vou dizer como é que vocês vão fazer isso na prova. Se acompanhar, vai ter facilidade na interpretação na prova. Vamos lá, acompanha. O que eu quero mostrar para vocês? Esse pá. Vocês vão achar esse pá muito assim em músicas de Maluma, em músicas de Anitta, porque isso é oralidade, é tipo uma gíria, tipo como a gente fala... Tá bem? A gente não fala assim, você está bem. A gente fala, você tá bem. E isso é oralidade, o certo é estar. Então, a mesma coisa acontece isso aqui no espanhol, que é muito próprio de alguns países, não em todos, que eles falam esse pá. Mas é uma marca bem assim dos jovens e é uma marca assim bem de gíria, que não é aceitável pela gramática, ok? No livro de vocês, né, aparece dessa forma, mas preste atenção que vocês podem encontrar isso na internet como se fosse o para mesmo. Para una ciudad del norte e não o pa una ciudad del norte. Olha como fica estranho, pa una ciudad del norte. Isso é a marca da juventude, principalmente da oralidade, que a gente deve, nós, né, que estamos aprendendo espanhol, a gente deve evitar. Eu me fui a trabalhar, mi vida la dejé entre Ceuta e Gibraltar. São os lugares. Soy una raya del mar, fantasma en la ciudad. Mi vida va proibida, disse la autoridade. No livro de vocês, na página 89, vou passar para casa, mas eu só quero para casa a leitura, porque no livro de vocês tem um monte de coisa para fazer. É um trabalho. Só que como a gente não pode se reunir, porque tem que ser um trabalho feito em grupo, então eu vou passar só a leitura. Lembrando que eu vou pegar esse texto e vou colocar na prova. Tô dando já a dica para vocês, tá bom? Então, ele vai falar quem é Manu Chao, ok? Acompanha o texto, ó. El cantante hispano-francês Manu Chao é hijo de padre gallego de Villalba, Lugo e de madre basca de Bilbao. Ou seja, o pai são regiões da Espanha, tá? Gallego é quem nasce na Galícia. E basca é outra região da Espanha. São comunidades autônomas, como a gente chama, tá? De que cidade? Bilbao é o nome da cidade. E é irmão de Bernardo Fernandes Chao, com o qual recorreu grande parte do mundo. Juntos realizaram a famosa canção Primavera. Depois a gente vai mostrar para vocês. Cuja letra está baseada em uma experiência na qual lhes interessava saber que hora era em diferentes países. Então, olha só. Vocês entenderam o que ele quis dizer aqui? Ele fala sobre o tempo. E ele mostra que o tempo é diferente na mesma hora em todos os países. É muito engraçado a metáfora que é feita nessa música, que a gente não vai trabalhar nesse momento, mas eu vou colocar lá na prova. Também escreveram Bob, e em homenagem de King, de Bob Marley.
Seus padres emigraram, e essa é a nossa temática da unidade, é migração, tá? Então, seus pais emigraram para a França durante a ditadura de Francisco Franco. Francisco Franco foi um ditador muito, assim, cruel, né? Muito severo. De onde? Da Espanha. Manu e seus irmãos cresceram em Sèvres. O que é Sèvres? O nome da cidade que fica a oeste de Paris. Olha só, aí no teste eu coloquei a música inteira, já que no livro de vocês, na página 60, só tinha até essa parte aqui, ó, disse lá a autoridade. Porém, ele repete, né, vocês viram que aqui ele repete a mesma coisa, mas eu quero mostrar essa partezinha aqui que é diferente. Ele fala assim, ó, mano negra clandestina, peruano clandestino, africano clandestino, marihuana ilegal. Primeiro ponto, o que significa não ter papeles, como ele diz, eu não tenho papeles? Ele quer dizer que ele não tem a documentação exigida para estar naquele país, para poder trabalhar naquele país, né? O visto, a permissão para se estar ali. Então, ele é o quê? Clandestino. E se ele é clandestino, o que que ele é? Ilegal. Então, ele fala representando todos os outros que são clandestinos. Quem são os outros? Peruanos, africanos e etc, etc. Aí depois ele continua aqui, ó. Por não levar papel, argelino clandestino, nigeriano clandestino, boliviano clandestino, mano negra ilegal. Viram? Ele está representando todas as pessoas que estão em certos países, né, que são imigrantes e que não tiveram condição de ter assim, estar ali legalmente, tá? Com toda a documentação como deveria estar. E essa é o nosso tema da unidade, imigração, ok? Aí, veja, a gente vinha trabalhando com essa ideia de clandestinidade, a gente vinha trabalhando com essa ideia de imigração. O que é que eu fiz? Peguei um texto que tem no livro de vocês, na página 60, e coloquei no teste, mas ainda assim muita gente errou. E a pergunta era, qual é o tema central da canção? Eu pergunto, gente, a música está falando sobre o quê? Aí a resposta seria, as tristezas do imigrante clandestino em um país que não é seu. Simples, né? Essa é a música La Primavera, que ele fala sobre a questão das horas no mundo inteiro, né? Fazendo uma crítica à questão da globalização. E aí, gente, foi perguntado na prova e muita gente errou nessa questão o seguinte, por que se foi a trabalhar na Ciudad del Norte? Quando ele fala isso, ele está dando uma ideia, principalmente quando se fala nesse tema de imigração, claro que existem os outros imigrantes, como os colombianos, etc, etc, porém, quando se fala em imigração, todo mundo vai lembrar, principalmente dos latinos que moram ilegalmente nos Estados Unidos, né? A gente sabe que tanto ontem como hoje, muitas pessoas marcham para outros países em busca de uma vida melhor, não é isso? Então, gente, por que as pessoas saem de suas terras e vão para os Estados Unidos? Principalmente os mexicanos, mas não só os mexicanos. Eles vão por quê? Por causa da pobreza, por causa da necessidade, não é só pelo gosto não, tá? Aí eu paro e peço a vocês para pensar, será que eles encontram isso que eles vão buscar lá nesse outro país? Voltando à nossa pergunta, por que foi trabalhar em uma Ciudad del Norte? Qual seria a resposta? Seguramente porque teve, né, que deixar seu país por motivos econômicos ou políticos. Em espanhol, seguramente é porque tuvo que deixar seu país por motivos econômicos ou políticos. Veja que a gente está usando o verbo tuvo, tá? Que é o nosso assunto. No livro de vocês, na página 74,
tem Las Histórias de Algunos, que é um tema que eu vou botar agora na prova de vocês, então fiquem atentos, tá? A gente falou as histórias de muitos, que são os imigrantes, os ilegais, sua situação, a clandestinidade, e agora para a prova eu vou fazer assim vou dar um enfoque maior para as histórias somente de alguns. Quem são esses alguns? São os personagens históricos. Aí eu pergunto para vocês, vocês se identificam com algum personagem histórico? Qual e por quê? O que é que você tem em comum com ele? O que você sonharia? Você também gostaria de ser um personagem histórico? O que você faria para o mundo para poder entrar para a história? E aí o livro de vocês, na página 74, traz o primeiro personagem histórico, que é nada mais, nada menos do que Ernesto Che Guevara. E o próprio livro conta a sua história de uma forma bem resumida, né? Na verdade, é Cláudia Rodrigues del Corral, de Rosário, Argentina. Rosário é a cidade da Argentina, que fala sobre esse personagem histórico, porque ela gostaria de ser Che Guevara. Então, ela fala o seguinte: o personagem histórico mais importante de Latinoamérica, ou seja, da América Latina, é o comandante Ernesto Che Guevara. A gente faz um estudo muito aprofundado de Che Guevara lá no segundo ano do ensino médio. Então, eu não vou falar muito sobre ele, eu quero apenas que vocês saibam quem é ele, tenham uma noção de quem é ele, tá bom? Então, ele era chamado El Che. Primeiro ponto, por que ele era chamado El Che? Porque ele era argentino. E tanto na Argentina como lá no Rio Grande do Sul, as pessoas têm a mania de falar assim, e aí, Che? E aí, de tanto ele falar isso, porque ele saiu da Argentina, viajou por vários países da América Latina e depois entrou na Revolução Cubana, ou seja, em Cuba, e aí ele falava toda hora esse Che e ficou chamado como Che Guevara, certo? Então, como é conhecido, nasceu em Rosário, na Argentina, em 1928. Em 1951, se graduou médico. Pois é, ele era médico de uma família assim, vamos dizer, bem financeiramente, e aí ele sai da Argentina e vai lutar, e ele dizia assim, hay que luchar, pero sin perder la ternura. O que ele dizia? Ele dizia que era necessário você entrar para a guerra, era necessário você lutar, era necessário as armas, inclusive. Porém, quando você estiver ali na guerra, você não pode perder, gente, a humanidade, não deve perder a ternura. Então, veja, ele abre mão, né, de estar trabalhando como médico, que é uma profissão que você sabe, né, que tem um bom salário, com uma vida, entre aspas, boa, e vai lutar porque ele acreditava no seguinte, ele quando fez essa viagem na América Latina, ele viu muita pobreza, porque na Argentina, nesse período, era um país, assim, relativamente rico. Então, não tinha tanta pobreza, ele não se assustava com tanta pobreza. Quando ele saiu da Argentina e foi conhecer os outros países da América Latina, ele ficou assustado. E ele achava que aquilo tinha que acabar, certo? Então, ele deixa sua, entre aspas, vida boa e entra para essa guerrilha para que os países consigam uma situação em que acabe com a pobreza. Essa era a ideia dele, tá bom? Então, veja, se graduou médico e fez sua primeira viagem pela América Latina com Alberto Granados. Em 1954, conheceu Fidel Castro. Aonde? No México. E em 1959, esteve à frente da Revolução Cubana. Em 1967, lo assassinou um oficial por ordem do governo boliviano. O que é que ele disse aqui? Que ele foi assassinado, tá? Aonde? Na Bolívia. A história da viagem que fez com Granados, ou seja, esse amigo dele, foi contada num filme. Aprendam, a palavra película significa filme. Se vocês tiverem curiosidade, vocês podem assistir quando puderem, né? Eu passo esse filme lá no segundo ano do ensino médio, a gente faz um trabalho sobre ele. O título do filme é Diário de Motocicletas. Diários de Motocicleta. Lembrando que película é filme. Eu posso perguntar isso para vocês na prova. Na página 75, traz mais um personagem histórico. E aí, é uma brasileira que fala em espanhol, mas fala, né? Aliás, um brasileiro, o nome dele é José Carlos da Silva, ou seja, em português, José Carlos da Silva, que mora no Espírito Santo, Brasil. Ele falando em espanhol, ele diz assim, ele personagem histórico com quem mais me identifico é Chico Mendes. Ou seja, o personagem histórico com quem mais me identifico, quem é? Chico Mendes. Quem era Chico Mendes? Ele era um sindicalista e defensor da Amazônia e dos trabalhadores indígenas
que foi assassinado no dia 22 de dezembro de 1988 em Chapuri. E o que é Chapuri? É uma pequena cidade da Amazônia brasileira. Fica perto da Bolívia. Ainda na página 75, nós temos mais outro personagem histórico. E agora é um peruano que fala. O nome dele é Jesus Chávez, que mora em Lima, Peru. Ele diz o seguinte: sem dúvida, o personagem histórico com quem mais me identifico é José Gabriel Condorcanqui. Ou seja, sem dúvida, quero que aprendam isso, sem dúvida, o personagem histórico com quem mais me identifico é José Gabriel Condorcanqui. Esse José Gabriel, na verdade, era mais conhecido como Tupac Amaru. Ele é descendente dos monarcas Inca, ou seja, ele era um índio, né? Que nasceu em 1738 e lutou pelos direitos dos povos indígenas, apesar de estar vestido assim, ó, tá? Desgraciadamente, olha o verbo que estamos trabalhando, é o assunto da nossa unidade, tubo. Yo tuve, tu tuviste, el tubo. Teve que pagar por isso com sua própria vida. Em 1781, o movimento que encabeçava, o que significa encabeçava? Pensa aí, pensaram? Então, que liderava, foi derrotado por forças espanholas. A ele e a sua família lhes foram impostas sentenças terríveis. O que será que aconteceu? Sua esposa Micaela, olha que interessante o nome da esposa dele, Micaela, e seus filhos foram enforcados. Em espanhol a gente diz ahorcados, enforcados, ahorcados. E o que aconteceu com Tupac? Ele foi desquartizado, gente, ou seja, ele foi esquartejado. Mas ele foi esquartejado assim, publicamente. Colocaram ele numa praça, o nome da praça é Praça Central de Cusco, e chamou todo mundo para ver esse esquartejamento, para que ele sirva como exemplo. E a nossa última personagem é uma mulher, ainda aí na página 75, é Rosa Ribera Sacristã, que mora em Massatenago, que fica onde, gente? No que país? Guatemala. Ela se identifica com uma outra mulher chamada Rigoberta Menchú. E aí, quem é essa Rigoberta Menchú? Vocês já ouviram falar sobre ela? Então, ouçam. Em nosso tempo, não há nenhuma mulher como Rigoberta Menchú. Rosa está falando que em nosso tempo não existe nenhuma mulher como essa Rigoberta Menchú. E quem que é Rigoberta Menchú? Rigoberta, essa guatemalteca, significa que nasceu na Guatemala, nasceu em 1959 e trabalhou toda a sua niñez. O que significa trabalhar toda a sua niñez? Trabalhou toda a sua infância e toda a sua juventude para los terratenientes. O que significa terrateniente? Significa proprietários de terras, tá? Contra quienes luego lutou com muito valor, com muita coragem. Então, ela lutou contra esses proprietários de terra. Pelo quê? O que eles queriam? Pelos direitos dos índios, direitos de los índios e de los campesinos. Em 1992, ganhou o Nobel de la Paz em reconhecimento de seu trabalho por la justiça social e la reconciliação étnico-cultural, basada no respeito dos direitos indígenas. Que interessante. Então, pessoal, aí o livro de vocês traz o quê? Traz biografias. E o que é uma biografia? Uma biografia é uma história que conta a vida de uma pessoa ou de um personagem, né? As biografias, nelas, você pode, por exemplo, enfatizar os fatos memoráveis da vida de um personagem histórico. Porém, também se pode falar de um personagem de ficção, vocês sabiam disso? E de suas características, etc, etc, etc. Na página 77 tem um trechinho que fala sobre Garrincha. Em espanhol a gente fala Garrincha, pero ele é um brasileiro, então é Garrincha mesmo, tá bom? Lembrando que nome próprio não é obrigado você falar diferente, mas existe a possibilidade de se fazer uma adaptação. Por exemplo, São Paulo, eles falam São Pablo. Cristóvão Colombo, ele fala Cristóvão. João, passando para o espanhol fica Juan e assim sucessivamente, tá? E aí no livro de vocês, na página 77, fala assim, ó, Garrincha, a maga Garrincha tumbando rivales.
Então, ameaça Garrincha derrubando rivais. Meia volta, volta completa, faz com que vá, porém vem. Faz com que vem, porém vai. Os rivais caem despatarados, perdão. Vou repetir de novo, tá? Falei errado. Despatarrados. O que é isso? Despatarrados. Significa de pernas abertas. Gente, acompanhe aí, por favor, pelo livro de vocês, na página 77. Estão acompanhando? Beleza. Eles caem de pernas abertas. O que é isso? Despatarrados. Aonde? Al suelo, no chão. Um após outro. Quero que aprendam isso. Uno tras outro. Tras é após. Pernas al aire, como se Garrincha desparramara. Né? Cáscaras de banana. Quando a iludida a todos, quando enganou a todos, incluindo o arqueiro, se senta sobre a bola na linha do gol. Então, volta e começa a empezar. Ou seja, volta a começar. Los hinchas se divierten con sus diabluras, pero los dirigentes se arrancam los pelos. Garrincha joga pra gente dar risada, não pra ganhar. Ele quer dar um show, é alegre, tipo um pássaro. E ele se esquece que deve buscar um resultado. Ele, todavia, crê. Veja que fala no presente, porque é uma biografia. Ele, todavia, crê. Ou seja, ele ainda acredita que o futebol é uma festa, não um emprego, não um negócio. A gente tá com saudade disso, né, gente? Le gusta jogar a câmbio de nada. Ou seja, ele quer jogar, por se divertir, não a câmbio de nada, ou seja, em troca de nada. Aonde ele joga? Jogava, né? Em las playas, em los campitos. Tem muitos filhos próprios e arrimados. Come como se fosse a última vez. Mão aberta, todo lo dá, todo lo pierde, Garrincha. Ha nacido para derrumbar-se e não lo sabe. Pessoal, na página 66, a gente traz aí novos verbos regulares, que vai cair na prova, tá? Esses verbos vão cair e é o que mais eu vou cobrar de vocês. A gente já tinha estudado lá na página 65 e caiu. A gente fez sondagem, a gente fez exercício, a gente fez teste, explorou bastante os verbos ir e ser. Lembrando que ele é conjugado da mesma forma. Já tô fazendo a revisão, viu? Perceberam? Pra prova? Beleza. Então, o verbo ir e ser, ele é conjugado da mesma forma, mas dentro de um contexto você vai identificando. Se eu digo assim, eu fui mais lista, eu fui mais esperta. Então, vai se referir ao verbo ser. Eu fui a São Paulo, eu fui para São Paulo. Aí já faz referência ao verbo ir. Então, o principal, na verdade, é saber o sentido de cada verbo, já que ele é conjugado do mesmo jeito. Isso está lá na página 65, nós já estudamos. O outro verbo que nós já vimos, eu vou revisar aqui rapidinho, é o verbo estar. Estuve, tu estubiste, estuvo, estubimos, estubistes, estubieram. Presta atenção que também lá na página 65 tem o verbo tener, esse aqui, ó. Veja que esse verbo está e esse verbo tener, eles praticamente eles são iguais. Veja que eu pego esse verbo tener e coloco o ES na frente deles. Aí o que acontece? Ele fica a forma conjugada. Vejam. Tá vendo aqui o verbo tener? Eu tuve, tu tubiste, ele tuvo, nós outros tubimos, vosotros tubistes, estuveram. O que vocês vão fazer? Se vocês colocarem aqui na frente, ó, então veja, estuve, veja, acompanhe. Estubiste, estuvo, estubimos, estubistes, estuvieram. Por que é importante saber isso? Porque vocês só vão sentar e estudar o tener. Entenderam? Se você sabe conjugar o tener, você vai saber também conjugar o estar. É só acrescentar o ES, porque é igualzinho, igualzinho, igualzinho. Não tem dificuldade nenhuma. E aí, gente, o que vai cair na prova, principalmente, são esses novos que eu vou mostrar agora para vocês. Vamos lá, acompanha na página 66. Então,
O verbo a ser, vocês têm que sentar e estudar que o verbo a ser é conjugado da seguinte forma. Yo hice, tú hiciste, él hizo, nosotros hicimos, vosotros hicisteis, eles hicieron. A terminação, repito, é igual, nós já vimos isso. O é marca a primeira pessoa, sou eu. O o marca a terceira pessoa, usted. Lembram disso? Então, isso vai acontecer em todos os outros verbos que são irregulares. O que que muda porque ele é irregular? Muda o seu radical. O verbo a ser vira is. Yo hice, tú hiciste, ele hizo. Nosotros hicimos, vosotros hiciste, eles hicieron. Então, vocês vão ter que prestar atenção como é que fica o seu radical. E aí também eu quero o verbo poner, que é algo novo, tá? Como é que vai ficar? Yo puse, tú pusiste, él puso, nosotros pusimos, vosotros pusistes, ellos pusieron. Beleza? Ótimo. Então, de novo, o que a gente tem? A gente já tinha ir, ser, estar e tener, ok? Caiu no teste. Novo agora, para cair na prova, o que eu quero? A ser e poner. São os dois primeiros. Vamos para mais dois verbos que eu quero agora. O verbo querer e o verbo decir. Então, o verbo querer, yo quise, tú quisiste, él quiso, nosotros quisimos, vosotros quisistes, ellos quisieron. Aprendam. Começar decorando, depois repetindo, depois aprendendo. Lembra esse processo? Decir, yo dije, tú dijiste, él dijo, dijimos, dijistes e dijeron. Lembrando que o verbo decir é um verbo que termina com C e R. Lembram aquela relação de verbos que termina com C e R? O que significa? Significa que ele vai ter a terminação colocada com o J. Olha aqui, ó. Todos os verbos terminados com C e R. O que é que acontece, crianças? Pensem. Tem que pensar na regra. Qual é a regra? Quem sabe? Ninguém sabe? Gente, caiu isso já no teste, vai cair de novo na prova, tá? Repetindo. Todos os verbos terminados com C e R vai ter sempre essa terminação aqui, ó. Por exemplo, o decir que vocês terminaram de ver. Yo dije, tú dijiste, él dijo, dijimos, dijistes, dijeron. O verbo traduzir. Yo traduje, tú tradujiste, él tradujo, tradujimos, tradujistes, tradujeron. O verbo conduzir. Yo condurre, tu condurriste, ele condurro, condurrimos, condurriste. Lembram? Então, volta de novo para a prova. Hora de fazer a atividade. Pega um livro, ok? Abro na página 74 até a 79, quero tudo respondido. A professora já explicou, né? Aí as biografias, está na hora de responder. Lembrando que quando vocês estiverem respondendo, é como se vocês estivessem treinando para a prova, já estou dando a dica. Lá na página 89, eu só quero a leitura, não é para fazer aqueles trabalhos, não. Por quê? Porque ali teria que ser feito em grupo e, infelizmente, não dá para a gente fazer, tá ok? Depois, vocês vão conjugar no caderno, no pretérito indefinido simples, ou seja, o pretérito perfeito simples, os seguintes verbos: hacer, poner, querer, decir. Tá? E depois que vocês conjugarem, estuda, repete de novo, mais uma vez. Aprenderam? Beleza. Aí, somente depois que aprenderem, aí vocês vão lá pro livro e respondem na página 66. Só tem isso para fazer hoje, é bem pouquinho, ó. Aí, semana que vem, para estudar para a prova, nós temos o seguinte, o nosso único assunto, veja só, um assuntinho. Beleza, pretérito indefinido. A gente volta com os verbos regulares, que ele é a base de tudo, na página 47, né? E aí, eu vou cobrar a maior parte, vamos dizer assim, de 30 questões, eu vou cobrar 25 questões desses irregulares aqui, ó. O verbo estar, o verbo tener, o verbo ser, ir, a ser, poner, querer, decir. Ok? Além daqueles terminados com C e R. Aonde vocês vão achar isso para estudar? Além do caderno que vocês estão conjugando aí, vocês vão achar no livro na página 65 e 66. Não esquecendo que aqueles terminados com C e R está lá no final, na página 72. Bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 esta mañana me he levantado y he descubierto al invasor. Oh, partigiano, me voy contigo. Oh, bella ciao, bella ciao, bella ciao.
Você deve estar estranhando porque eu coloquei essa música, né? É porque Manu Chao canta essa música, lembrando que Bella Ciao não é espanhol, é uma música em italiano. E o tchau, em italiano, na verdade, eles utilizam de uma forma diferente da gente. A gente usa o tchau somente para se despedir. Eles utilizam o tchau quando chega, tipo, você chegou, a gente diz olá, tudo bem? Oi. E eles falam, quando chegam no lugar para poder cumprimentar as pessoas, eles falam tchau. Não é interessante? Bom, gente, terminamos nossa aula. Vão lá, capricha no exercício. Semana que vem, estuda, 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 tá? Dei um monte de dica hoje nessa aula, que é que eu vou botar na minha prova. Quero bons resultados. E aí, um beijo, um abraço e até